Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Sou satanista e não gosto da sua teoria tola de terra plana. Pois é, né, ô Doninha infeliz. Eu sou terraplanista e tenho nojo de satanista. Então acho bom você nunca chegar perto de mim. A não ser que você queira conhecer seu chefe mais cedo. Eu posso te mandar pra lá. Reage aos 7 príncipes infernais fatos conhecidos pro pessoal do chat ficar com medo de bater punheta matinal. Tradições católicas, o inferno seria governado não só por Lúcifer, mas também por 7 príncipes infernais. Cada um deles fortemente ligados a um pecado capital e com características e histórias Dantes Inferno. de origens de Portugal. únicas. Hoje, vamos descobrir quem são essas entidades. Quais são os seus poderes? Será que alguém já os derrotou? Eu sou o Ivan Lima e é um prazer Aqui tá me parecendo... te receber aqui na Fatos Desconhecidos. Antes de mais nada, é importante destacar que essas informações que iremos observar não são essencialmente bíblicas. Pois é. A Igreja Católica, ao longo dos anos, foi acrescentando novas tradições sobre demônios, que nem sempre encontram respaldo bíblico, claro. Inferno não existe. Não existe não. Os 7 príncipes do inferno, por exemplo, foram definidos por um teólogo e bispo do século XVI, chamado Peter Binsfeld. É um caso parecido com o que aconteceu com a obra Divina O Túlio já tá ansiosinho já. Comédia, de Dante Alighieri. O livro se tornou tão popular que muitas vezes informações e partes dele que se referem ao céu, inferno e aos demônios são tidos como bíblicos, quando na verdade não são. Porém, isso não faz as obras serem menos interessantes. Há até algumas versões que mesclam os círculos O mundo espiritual é mais real que nós. Pois é. do inferno de Dante com os príncipes Olha lá. de Peter Binsfeld, fazendo com que Dante. cada um deles governe um círculo específico. Para esses soberanos Eu já matei todos. demoníacos, talvez a definição de príncipe, segundo Maquiavel, se encaixe bem. Para o pensador Nicolau Maquiavel, vale muito mais ser temido do que amado. Bom, ele admite que o ideal seria ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, como é difícil juntá-las, vale mais a pena ser temido do que amado. O italiano argumentava na sua obra O Príncipe que os Vai tomar no c... do Maquiavel. homens eram ingratos, covardes e dados ao lucro. Quando você faz o bem a eles, só retribuem até que o perigo chegue. Quando ameaçados, revoltam-se. Parece até que Maquiavel estava respaldando o governo cruel e sádico dos príncipes do inferno. Cada um age como a própria encarnação de um pecado capital e dotados de habilidades demoníacas ímpares que os tornam temidos até mesmo entre os próprios demônios. O primeiro dos 7 príncipes Primeiro beta do inferno. Betas infernais. talvez seja o mais conhecido, Lúcifer. Na verdade, caso você procure na grande maioria das Vê a posiçãozinha do Lúcifer. Bíblias, Todo betinha. você nem vai encontrar a palavra Lúcifer lá. Esse nome era utilizado para uma divindade romana relacionada ao planeta Vênus. E em algumas traduções gregas das escrituras, foi utilizado no lugar da Olha o expressão pagão. Estrela da Manhã. Por isso, o nome dessa figura romana, com o passar do tempo, passou a ser associado Inferno é o maior conto de fadas já contado. Ô Túlio, conto de fadas é a Disney, bicho. Aquilo é o conto demônio. de fadas. Conto de fadas é a NASA. Conto de fadas é o Isaac Newton. É o Einstein. Satanás. Associado com o pecado do orgulho, Albert Downstein. seria ele quem primeiro teria se rebelado contra o Criador, por se achar bom demais para ser apenas um
servo. Diante de tamanha traição, foi derrotado por Miguel e expulso das regiões. Sou satanista e não gosto da sua teoria tola de terra plana. Pois é, né, ô Doninha infeliz. Eu sou terraplanista e tenho nojo de satanista. Então acho bom você nunca chegar perto de mim. Regiões celestes. Com Lúcifer, teriam sido lançados fora diversos outros anjos que passariam a se chamar anjos caídos. A não ser que você queira conhecer seu chefe mais cedo. Eu posso te mandar pra lá. Na A Bíblia, escolha é sua. não encontramos a palavra Lúcifer, mas encontramos o termo Beuzebu. Dos evangelhos, a palavra Beuzebu é utilizada para se referir a Isso aí é o Bezebu? Satanás, o maioral dos demônios. Porém, na definição do bispo Peter Binsfeld, Lúcifer e Beuzebu seriam É isso aí que traz tanta desgraça pra vida dos outros? Esse entidades verme? demoníacas diferentes. Geralmente, Lúcifer é tido como líder e o mais poderoso entre os 7 príncipes do inferno. Em Apocalipse, Satanás Achei que ele seria mais amedrontador. toma a forma de um dragão, que será, no fim dos tempos, aprisionado e depois completamente derrotado. Vale ressaltar que as escrituras não reconhecem essa tal liderança do inferno por parte do demônio. Afinal, o inferno não passa de outro local governado por Deus e feito para o tormento eterno daqueles que se rebelaram contra ele. O próximo príncipe é Mamon, o senhor da Ó, esse aí é o senhor da mamada. Mamon. ganância. Mamon, originalmente, Não é à toa que foi pro inferno. era uma palavra do aramaico É o utilizada mamão. para se referir ao dinheiro ou às riquezas. Ela é usada em Mateus 6:24, Quem que é esse? É o Mamou. Mamou e escorregou pro inferno. quando Oi, Jesus foi de uma vez disse: só. ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por causa desse uso da palavra como em contrapartida a Deus, algumas pessoas começaram a relacionar a palavra mamon a uma entidade voltada ao luxo, dinheiro e ao pecado da avareza. Na obra Paraíso Perdido, de John Milton, Mamon constrói para Satã um palácio com veios de ouro ardente. Já Johann von Gutt, em Fausto, utiliza a palavra tanto para se referir a uma entidade demoníaca, Sempre essas riquezas atreladas aos demônios, né, cara? Castelo, de ouro, de diamante, de não sei o que, não sei o que lá. como ao dinheiro. Esse demônio teria muito poder sobre as ações humanas, que muitas vezes são movidas por pura ganância e vontade de ganhar mais dinheiro. Isso é tão sério que o próprio Bom dia, Carlos Eduardo. Jesus Assiste o Ciro no Flow Podcast, depois eu coloco aqui. disse ser impossível ter Deus como Senhor, mas viver apenas em busca de riquezas. Os verdadeiros cristãos, portanto, são pouco apegados ao dinheiro. Isso seria uma das maneiras de derrotar esse senhor das trevas. Porque aí as chances de você se corromper são menores, né? O dinheiro, cara, dinheiro é um problema, bicho. Dinheiro é um problema, ainda mais no mundo de hoje. Asmodeus, quem seria esse? O jeito mais fácil de corromper uma pessoa. É mais um dos 7 príncipes. Mano, imagina que você tá lá na... Você vai na política. Você é um cara bom, que quer mudar o país pra melhor. Primeira propina que os caras oferecer pra você, você acha que você... Vocês já pararam pra pensar se vocês teriam um culhão pra recusar? Por exemplo, se vocês fossem receber, sei lá, 100 milhões. Um exemplo. Que nem é uma quantia ainda tão gigantesca quanto os que os caras têm já, né? Mas, assim, muita gente cai fácil nisso. Seu pecado associado é o da luxúria. A sua origem é no zoroastrismo, religião persa. Lá era chamado de É isso aí, tem que tancar, cara. Tancar, porque a partir do momento que você pega isso daí, irmão, você vendeu sua alma. Você fez um contrato com o demônio. Vocês estão ligados, né?
É assim que você vende sua alma. de a esma da Eva, um anjo Não é que nem nos seriados que você invoca o demônio e você assina o contrato. Você vender sua alma é isso daí, ó. que brilha. Em algumas versões, os Daevas eram anjos maus. E nesse caso, a esma representaria a luxúria, a ira e o conflito. Com o passar do tempo, foi incorporado ao judaísmo como um demônio envolvido com a depravação sexual. Ou seja, quem é essa? Hã? Que vocês já conhecem muito bem. E vocês conhecem várias no mundo dos pornô aí. Vocês conhecem. Vocês conhecem várias já, né? Vocês conhecem muitas bruxas já, né? Já conheceram. Conheceram entre aspas, né? Mas vocês sabem, né? A bruxa, a bruxinha. Vocês sabem, vocês sabem. Há versões em que ele seria o próprio antigo rei de Sodoma, cidade Olha lá. completamente depravada, Tomada pelo em que pecado. vivia Olha, o sobrinho olha o Serjão ali atrás, dá uma de olhada. Sodoma, Ó, cidade completamente ó o Serjão ali, depravada. ó. Careca. Ó. Não parece um demônio isso aqui? Olha. Aquele gordão que eu mato no... Aquele bicho do jogo do Dantes Inferno. Ó. Nossa senhora. Em que vivia o sobrinho de Abraão, Ló, e que foi destruída por Deus. Depois de morto, esse rei teria se tornado um demônio ávido por luxúria. Sua aparência geralmente é representada como uma besta quimérica. Várias cabeças, que incluem bode e cavalo, aparecem sobre um corpo estranho. Asmodeus aparece no livro de Tobias, que está em versões Tobias? católicas da Bíblia. No relato, ele matava todos os noivos de uma mulher que se chamava Sara. Na ocasião, Tobias foi ajudado pelo anjo Rafael e, finalmente, conseguiu espantar o demônio. O Leviatã é dito como outro dos 7 príncipes. Segundo Binsfeld, ele seria o demônio. Se a garota estiver interessada apenas no dinheiro e não no relacionamento em si, ela está fadada a ir para o inferno? Não, fadada ela não tá, mas ela já tá dando um passo para que isso aconteça, né? A pessoa que liga só pra dinheiro, ela já tá cometendo um dos piores pecados. Se ela não corrigir isso na vida dela, tu vai dar chabu. Porque Deus, ele te dá a oportunidade de pedir perdão pelos seus pecados. Você pode se converter a qualquer momento, desde que isso seja algo inerente ao seu coração. Seja realmente uma vontade sincera e honesta sua. Porém, muitas pessoas falam só da boca pra fora, né? Geralmente, o que é debatido como Leviatã veio de uma descrição de uma poderosa criatura no livro da Bíblia de Jó. Ô louco, o YouTube não está recomendando suas lives. É, uma desgraça, né? Minha live tava desmonetizada, eu precisei ativar a monetização aqui. Porra! Tô passando a perna em mim, caralho! Baseado nessas características, não muito específicas, ele já foi observado como sendo um imenso crocodilo ou até uma baleia. Porém, na maioria das vezes, toma a forma de uma serpente marinha gigante. Esse monstro estava bastante associado ao mar e era muito temido durante a Idade E o Double Biceps pra acabar com tudo? Média por marinheiros por conta disso. No século XVII, Volta com o seu Draven criminoso. Será? Será? o autor Thomas Robbins utilizou o termo Leviatã Best Draven World Returns? para se referir ao governo central dos Best Draven World Returns? Estados. Esse monstro precisaria concentrar todo o poder em torno de si Quem que ainda gosta de LoL, mano? e, assim, ordenar todas as decisões da sociedade. Segundo uma lenda judaica, o fim do Leviatã seria quando este lutasse Ryuji, contra é verdade. outra criatura gigantesca, o Behemoth. Como dito antes, Beelzebub é um termo usado na Bíblia para se referir ao próprio Satanás, Ah, o Beelzebub. maioral dos demônios. Porém, ele também Maioral pode se dos referir a betas. outros dos príncipes do inferno. Um dos A maiores origem do betas do demônio inferno. vem da fusão de duas outras entidades, Baal
deus cananeu da fertilidade, também associado à morte. E Zebul, o deus das moscas e da pestilência. Olha. Ou seja, o deus da... Como que fala? Os caras que tem o bagulho debaixo do sovaco fedorento lá? O deus do CC. Tenho o dom de ver o futuro. Fico muito ansioso. É porque você já viu o seu futuro, né? Você já viu já. Então, dos O que dois, vai acontecer, né? veio Beelzebul, uma entidade temida pela maioria dos judeus. Eu não temo isso aí, não. A tradição católica trata o demônio Nem um pouco. como a encarnação da gula, provavelmente graças à sua ligação com as moscas e com pragas e pestes. Tanto os insetos quanto as doenças são conhecidos por sua insaciável fome por carne podre, às vezes até humana. Daí veio a associação. Sabe quais são os dois últimos príncipes infernais? O primeiro deles é Azazel, o demônio da ira. De acordo com algumas mitologias, esse teria sido expulso do céu e aqui na terra ensinou os seres humanos a arte da guerra. Azazel era tão depravado que teria se relacionado com mulheres humanas. Essa união Corrompeu tudo. gerou os chamados Nephilims, Ixi. Olha lá. algumas vezes Ah lá. chamados de gigantes. Esses seres corrompidos desvirtuaram tanto a humanidade que deixaram o Criador irado. A consequência foi o extermínio de todos eles no dilúvio descrito no livro de Gênesis. Não é Azael, hein? Por vezes, o príncipe da ira é relacionado É louco, corrompeu tudo. Por isso que tem um monte de gente lixo hoje em dia. Tudo parente de Nephilim. Eu não, o que acha do folclore brasileiro? Culturalmente falando... Não, nem culturalmente falando. É tudo uma bosta. Tudo que é folclore pra mim é uma bosta. Pra mim a única coisa que devia ser o centro das atenções devia ser a Bíblia. Folclore são meus bagos. com o bode. Muito por conta da tradição do bode expiatório presente no Velho Testamento da Bíblia. Eu ia falar isso, que pra criança dormir é bom. Aí, cara, é uma parada totalmente pagã. Não que eu ache um problemaço, assim, tipo, a criança saber da história do Saci Pererê, até porque isso não muda porra nenhuma, né? Eu cresci ouvindo essas histórias todas do folclore. Mudou nada na minha vida, é só besteira. Mas ao mesmo tempo também não vejo em que isso daí possa agregar. Poderiam substituir essas coisas por outros tipos de histórias, né? Pra poder passar uma mensagem pras crianças. Por exemplo, histórias mais voltadas pra Bíblia, histórias tiradas de lá. Não precisa ser exatamente igual da Bíblia, mas com embasamento dali, entendeu? Criar alguns personagens assim, sei lá, umas paradas desse jeito. Mais educativo, sabe? Do que perder tempo falando de um saci. Entendeu? Ou da mula sem cabeça. Porra, mano. Para encerrarmos todos esses governantes do inferno, falta descrevermos Belfegor. Originalmente, era uma divindade moabita adorada num monte chamado Fegor. O judaísmo acabou por absorver essa figura como sendo o senhor do fogo e o Saci é um Exu. demônio da É tudo coisa... Isso é tudo... uma bosta, mano. preguiça. Só paganismo, só. Para explicar essas características, existe até uma breve história. Durante a revolta de Lúcifer no céu, houve um anjo que não tomou partido. Decidiu se manter neutro. Eu com medo desses príncipes, Xandão. Você não tá falando que não existe inferno? Só porque você é punheteiro, você tá com medo agora? Hã? Você sabe que você vai se fuder, né? Não escolheu a Deus ou a Lúcifer. Quando o conflito acabou, esse anjo foi encontrado nesse estado de apatia. Por isso, foi considerado A desertor. Bíblia tem tudo pro ser humano ser excelente. Por isso que eu acho que as histórias para as crianças deveriam ser voltadas dali. Tiradas dali, da Bíblia. Eu acho que seria muito melhor, muito mais educativo do que essas porcariadas aí que a molecada aprende desde o jardim da infância que não presta pra nada. E acabou sendo mandado ao inferno, chamado SL de versão. Bastiel. Posteriormente, seria chamado de Belfegor.
Essa classificação dos demônios pode não ser bíblica, hein? Mas não deixa de ser interessante. Os príncipes servem como alerta para o perigo dos pecados capitais. É difícil sistematizar completamente suas características, graças às diferentes origens de cada um. O certo é que são entidades que você não gostaria de lidar.